Fernando, bom dia. Jânio do Jornal Popular. E agora o Atlético, né, sai para uma sequência de 2 jogos fora e também já entra naquela sequência de, acho que 15 jogos, né, em 2 meses. Como é que, assim, vocês estão assimilando agora essa nova realidade de jogos e viagens, praticamente pouco tempo para preparar, já prevendo chegar no fim do ano com a colocação boa? Como é que vocês estão planejando todo esse emaranhado de jogos aí um atrás do outro? Bom dia. Bom dia. Não é novidade no Campeonato Brasileiro essa sequência. Talvez se acumulou e está um pouco mais cansativo, talvez pelo acúmulo de uma temporada sem emendada com a outra e por conta da pandemia o calendário ele ficou um pouco confuso, né? Mas não é algo novo para a gente, é algo que o Campeonato Brasileiro ele se desenha todos os anos dessa forma. Ele tem momentos de picos de mais jogos, alguns momentos com espaço maior entre um jogo e outro, mas acredito que o trabalho ele vem sendo feito de uma forma excelente aqui no clube. Nós temos todas as ferramentas possíveis para a recuperação e a gente vai fazer o nosso melhor para que a gente possa, jogo a jogo, tá avançando dentro da tabela e dentro da competição. Fernando, bom dia. Natália, do Sistema Sagres. Fernando, e você conhece muito bem o próximo adversário, né? Acredito que já tem enfrentado em várias oportunidades o Fluminense, que assim como o Atlético também saiu derrotado nessa última rodada. Queria saber, pela sua experiência, por já ter enfrentado o Fluminense diversas vezes lá no Rio de Janeiro, o que o Atlético tem que fazer para sair com os 3 pontos? Às vezes a gente fica meio repetitivo, né, Natália, em relação aos adversários, em falar que todos os jogos são difíceis, que a competição ela é equilibrada, de que cada jogo ele pode trazer a sua surpresa. O campeonato ele tem demonstrado muito isso. Mas nós vamos com a nossa mentalidade, com a nossa construção, com a nossa essência, com a nossa forma de jogar. E esperamos fazer mais uma vez um grande jogo fora de casa, né? Essa é a nossa expectativa. E a gente espera fazer um bom jogo no Rio de Janeiro. Acredito que o histórico do Atlético Goianiense também é bom contra o Fluminense. Então, a gente espera um jogo franco, um jogo difícil, uma equipe de qualidade que briga lá em cima também, habitualmente, nas competições que ela disputa. Então, vamos lá fazer uma grande partida e espero que a gente possa conseguir fazer o nosso melhor e conquistar os 3 pontos, que é o mais importante. Matheus Medeiros, PUC TV. A gente já viu que você tem uma liderança no elenco, já vimos também que você tem uma boa interpretação de cada jogo. Queria saber o que você acha que o Fluminense está estudando nesse momento sobre o Atlético. Qual que é a principal característica do Atlético nesse momento do campeonato? Eu não tenho dúvida de que eles olham para a nossa equipe com respeito, por tudo aquilo que a gente vem construindo desde o ano passado já e também durante essa competição. As equipes demonstram isso quando jogam contra a gente, mas acredito que também eles pensam muito na capacidade deles. Tem jogadores de muita qualidade, jogadores com uma bagagem muito grande, com capacidade de decidir jogos nos detalhes. Então, acho que cada equipe ela precisa, por essência, pensar em si próprio, né? Eu acho que é isso que nós temos feito de nós mesmos. Claro que tem as amostras, nós temos aí as avaliações, nós temos os dados das formas por onde a equipe do Fluminense gosta mais de construir as suas jogadas, por onde vai querendo nos atacar mais. Mas acredito que as equipes elas pensam muito mais em si mesmo do que nos adversários. Acho que esse é um momento que o futebol vem vivido. Talvez é por isso que as equipes têm cada vez mais respeitado o nosso clube, a forma como a gente joga, porque nós temos procurado imprimir e ter a nossa própria identidade nas partidas que nós temos feito até aqui. Bom dia, Fernando Miguel. Bom dia. Felipe André do Jornal Hoje. Fernando, ontem a gente teve, é claro, a volta da torcida no estádio, né? Cantou, apoiou e tudo mais, e no final do jogo, é claro, por conta também do resultado, houve aquelas vaias. Você é um jogador muito experiente. Como que você vê essa situação no momento de retorno de torcida, no momento em que a torcida está lá para apoiar o clube? Como é que você vê essa situação? Se é uma situação que, querendo ou não, que incomoda vocês? Eu acho que não dá para a gente ficar passando pano. Acredito que o resultado e a falta das vitórias dentro de casa foi o acumulado de coisas que fez talvez com que fosse frustrante esse final de partida, né? Ainda mais com uma derrota onde a gente tinha a expectativa de fazer um jogo melhor e consequentemente vencer a partida. A gente precisa compreender, o torcedor ele é paixão, ele é emoção, e a gente não conseguiu preencher isso, aquilo que ele esperava dessa partida de ontem, né? Então a gente precisa seguir com as nossas convicções, com as nossas verdades,
e seguir batendo, acreditando. O campeonato ele está meio maluco para a gente, né? Se nós formos analisar de uma maneira um pouco mais fria a competição que nós temos feito até aqui, nós estamos entre os melhores equipes que têm feito um campeonato fora dos nossos domínios. E se nós tivéssemos um aproveitamento aí de 50% mais daquilo que a gente conseguiu fazer, dos pontos que nós tivemos em disputa dentro do Ascioli, a gente estaria fazendo algo histórico. Não dá para a gente, por não, até aqui na 22ª rodada, a gente completou ontem, foi isso, né? A gente está entrando para a 23ª rodada, a gente achar que é incapaz de reverter esse panorama, que é incapaz de voltar a ter vitórias dentro do seu estádio, que é onde normalmente as equipes se sentem seguras para conquistar os resultados, para alcançar os seus objetivos. Então, a gente precisa continuar acreditando nisso, que a gente vai reverter esse panorama, que a gente vai encontrar soluções para vencer as equipes que vêm nos enfrentar aqui em Goiânia e, por que não, fazer história na competição. A gente tem feito um campeonato equilibrado e, às vezes, a gente fica um pouco frustrado depois de um jogo como o de ontem, porque a gente poderia estar vivendo uma situação ainda melhor daquilo que a gente tem feito até aqui. Fernando, uma situação que a gente pode observar em relação à tabela, quando o Atlético esteve melhor colocado, alguns times tradicionais estavam atrás dele na classificação, como o Fluminense, como o Corinthians, times que hoje se encontram à frente do Atlético. Estava observando a tabela, o Atlético, o América, o Cuiabá são equipes mais ou menos do mesmo padrão, penso que podemos colocar assim, do mesmo porte no campeonato, estão com a mesma pontuação. E atrás de vocês, São Paulo, Santos, Grêmio. É esse fato de terem clubes tão tradicionais, tão grandes, atrás do Atlético na tabela de classificação, que ainda, de certa forma, preocupa, pensando em relação à zona de rebaixamento? Olha, eu acho que o que incomoda, o que deixa a gente frustrado nesse momento, está muito recente para mim ainda, tem poucas horas que passou a partida de ontem, é o fato da gente não confirmar aquilo que a gente é capaz de fazer. Talvez ontem o Atlético Paranaense foi superior a gente, do início ao fim da partida, mas tirando esse jogo, talvez aí o Palmeiras, aqui dentro de casa, dentro do Ascioli, não teve uma equipe que nos dominou por completo. Elas jogaram em cima dos nossos erros. Eles procuraram os empates que conquistaram de uma maneira defensiva, sendo equipes reativas, equipes que jogam no erro do adversário. As equipes, por serem tradicionais ou não, que estão atrás da gente, eu acho que o futebol tem demonstrado que a questão financeira ela já não é mais um fator tão decisivo e tão preponderante para que as equipes encontrem uma posição melhor ou pior dentro da competição. Existe a identidade, a maneira própria de ser, e isso é o que nós estamos tentando colocar em prática, é isso que nós estamos tentando fazer. Talvez isso que machuca mais nesse momento. A gente poderia estar numa condição melhor do que a gente está hoje, pelo fato de nós termos uma identidade bem definida e nós termos tido aí possibilidades reais de conquistar resultados melhores do que nós temos conquistado até aqui dentro do nosso estádio. Ô, Fernando, bom dia. Pedro Henrique Geninho, das Ceras do Esporte, da Rádio Bandeirantes. Eu até acompanhei uma declaração do Adson, que ele disse que conversou com vocês e que o Atlético poderia estar até na mesma situação que se encontra hoje Fortaleza ali no G4 e fazendo uma campanha ainda melhor. Até em cima da sua resposta, essa campanha que o Atlético faz, tradicionalmente, normalmente quando se começa um campeonato, o Atlético é colocado ali como uma equipe que vai brigar para fugir do rebaixamento. Já esteve na primeira parte da tabela e hoje é o 11º colocado. É uma campanha satisfatória? Você entende que é uma campanha boa ou é uma campanha que o Atlético poderia estar ainda melhor na tabela do campeonato se a gente for contar aí muitos empates em casa que você falou dentro de casa no campeonato? Fernando, bom dia. Logicamente que nós poderíamos estar melhor, porém, o que conta são os resultados conquistados, os resultados feitos. É definitiva a nossa posição na tabela? Não. Dá para dizer que a gente não vai chegar além do que nós chegamos até aqui? Não. Então a gente precisa, eu prefiro olhar para frente, eu prefiro olhar para aquilo que me traz segurança, que é a forma como a gente trabalha no dia a dia, a forma como a gente se comporta nos jogos, a coragem que a gente tem de jogar. Ontem eu não dei um tiro de meta, não dei um chutão para frente, se não me engano, no jogo, diante de umas equipes mais
que tem mais evoluído, que tem mais crescido dentro dos conceitos do futebol moderno de hoje, que está na final da Copa Sul-Americana, está na semifinal da Copa do Brasil. Então nós temos a nossa forma. Talvez o que a gente precisa controlar, às vezes, nesses momentos assim decisivos da partida, é um pouco mais de tranquilidade, ansiedade. Às vezes ela está talvez dando uma aflorada na gente, a gente não tem tido a paciência, a calma de construir, achar os espaços que normalmente essas equipes têm encontrado contra a gente nas partidas aqui em Goiânia, e seguir trabalhando. Acho que nós temos potencial, o clube tem potencial, ele tem demonstrado, as pessoas que acompanham, acho que eu já falei isso em coletivos aqui, acho que se propaga muito pouco do grande trabalho que tem sido feito aqui no Atlético Goianiense, e a gente precisa acreditar nisso, acreditar naquilo que a gente tem plantado, na forma como a gente tem cuidado, e uma hora ela vai dar fruto, ela vai florescer e vai ficar evidente, e a gente espera que daqui para o final da temporada, daqui para o final do Campeonato Brasileiro, isso se potencialize e se reconheça. O futebol brasileiro, às vezes, ele fica muito em cima depois dos 45 minutos. Pouco em cima da construção do ano após ano, campeonato após campeonato, dentro daquilo que é uma identidade que está sendo construída, o que é construir uma identidade dentro do futebol brasileiro. Então, a gente precisa ficar em cima, a gente precisa se separar e precisa entender que a gente precisa seguir. Precisa ter convicções nesse momento, segurança e capacidade de assumir o protagonismo e a responsabilidade daquilo que precisa ser feito dentro da temporada daqui para frente ainda. Fernando, bom dia. Karina, da TV Anhanguera. Peço até desculpa se eu repetir alguma pergunta, que eu cheguei atrasada. O Atlético tem uma... Eu sei que a gente sempre fala que tem que ser jogo a jogo, né? Mas o Atlético tem uma sequência muito difícil, Fluminense e Bragantino, e depois volta para casa para jogar contra o Galo. Se a gente olhar na tabela, o jogo mais difícil é contra o líder do campeonato. Mas, assim, num cenário ideal, o Atlético precisa buscar que pontuação longe de Goiânia para voltar e ter esse jogo tão difícil contra o líder? O cenário ideal é fazer um grande jogo no Rio de Janeiro contra o Fluminense. Acho que pensar no Atlético Mineiro daqui 3 rodadas, acho que é precipitado da nossa parte. Eu acho que ninguém pensa dessa forma e não vai ser nós que vamos ficar adiantando as coisas, né? Não dá para sofrer por antecipação. Então vamos pensar na equipe do Fluminense primeiro, fazer uma grande partida. Nós temos sido uma equipe muito forte dentro do Campeonato Brasileiro, fora dos nossos domínios. Então nós vamos com essa segurança, essa convicção e com essa expectativa de fazer um grande jogo no Rio de Janeiro, no Maracanã, um estádio histórico. A gente precisa se sentir confortável, antes de mais nada, e seguro de que nós somos capazes de fazer bons jogos contra os líderes e também contra aqueles que não estão numa situação tão boa. Chegando, não é nem reta final ainda, né, do campeonato, ainda tem muita coisa, bastante, mas assim, nesse momento, o fato de vocês estar passando por esse momento de transição do treinador, né, saiu, está com a comissão permanente, a tendência é que traga outro treinador. Você acha que é um momento certo para passar por isso, já que está no meio do campeonato, tem muita coisa para correr ainda? E como que vocês lidam com isso também, agora que vai ficar muito apertado, né? Jogo de semana, meio de semana. Acho que ninguém gosta de passar por momentos onde você é cobrado por não conseguir executar aquilo que deveria estar conseguindo executar, né? Que a gente está falando de uma forma bem frontal dos resultados dentro dos nossos domínios. Ninguém gosta de passar por isso, ninguém gostaria de estar vivendo isso. Mas existe também a questão do equilíbrio, existe a questão do momento, que isso faz parte do futebol. E a gente precisa ter uma resiliência e ter a capacidade de encontrar soluções. Não é apontando para A, para B ou para C, falando que deveria ter sido assim, deveria ter feito aquilo. Não, a gente precisa fazer, executar e achar solução. O jogo se resolve ali nos 90 minutos. E eu acho que nós temos margem de progressão, de crescimento. Basta a gente colocar para fora isso. Eu acredito que a gente tem capacidade e acredito que a gente consegue construir muitas coisas boas ainda durante essa temporada.